Isto é a Tanzânia. À primeira vista, parece um paraíso natural. Planícies douradas, montanhas que tocam as nuvens, rios que prometem vida sob o calor intenso. Mas esta terra guarda um segredo. Sob a grama seca, entre rochas aquecidas pelo sol e até dentro das cabanas, existe uma das maiores concentrações de fauna venenosa do planeta. O perigo está presente, não faz barulho, não avisa. Ele se move em silêncio, se esconde, espera. Que tipo de instinto permite criar filhos em um lugar onde um erro não machuca? Mata? Bem-vindo à Crona Origem, onde as histórias não são contadas, são reveladas. Hoje viajamos pela Tanzânia para conhecer 7 povos que transformaram presas, toxinas e sombras em parte do cotidiano. Culturas que prosperam onde o medo paralisa e onde a natureza não concede segundas chances. Se esse tipo de história te interessa, inscreva-se no canal Crona Origem e acompanhe nossas próximas jornadas até os limites reais da sobrevivência humana. E fique até o final, porque esta viagem vai além dos territórios extremos. Ela revela um conhecimento esquecido pelo mundo moderno e decisivo para continuar existindo. Você está pronto para cruzar as fronteiras invisíveis da nossa espécie? Vamos começar. Chaga, Kilimanjaro. Nas encostas do nordeste da Tanzânia, o Monte Kilimanjaro dita as regras de um jogo mortal. Aqui, nas regiões de Moshi e Rombo, o povo Chaga construiu seu mundo sobre uma contradição. A terra vulcânica mais fértil do país, protegida por uma floresta nublada, onde a visibilidade é um luxo que a natureza raramente concede. Neste ambiente de umidade perpétua, os riscos camuflam-se sob a sombra constante dos cafezais. O Kilimanjaro não protege. Observa. O inimigo mais temido não é um grande predador, mas a cobra da floresta, Naja melanoleuca. Com quase 3 metros de comprimento e uma pele escura que se confunde com as raízes molhadas, este elapídeo possui um veneno neurotóxico, capaz de provocar paralisia respiratória progressiva se não for tratado. Seu veneno é considerado um dos mais potentes entre as cobras africanas e pode causar uma paralisia flácida grave em pouco tempo após a picada. Ao seu lado, escondida sob a folhagem, a víbora bufadora, Bitis arietans, espera em absoluto silêncio. Confia tanto na sua camuflagem que não se move até ser pisada, momento em que desfere o seu ataque com rapidez extrema. É responsável por mais mortes em África do que qualquer outra serpente, atacando numa fração de segundo antes que a reação humana possa ativar-se. Mas os Chaga não são vítimas do seu ambiente, são os seus engenheiros. Eles conceberam um sistema agrícola único chamado Kihamba. Ao criar uma floresta artificial de múltiplos níveis, controlam a penetração da luz solar no solo. Este sistema cria um microclima mais fresco e sombreado que reduz a presença habitual de répteis nas áreas de trabalho humano. Além disso, a sua arquitetura ancestral de bunkers subterrâneos não servia apenas para a guerra, também funcionava como proteção contra escorpiões e outros artrópodes venenosos, graças a fechos e barreiras físicas cuidadosamente projetados. Para os Chaga, a agricultura não é apenas sustento, é uma barreira biológica contra o veneno invisível. A sua convivência com o veneno não se baseia em dominá-lo, mas em antecipá-lo, evitar o contato, redesenhar o espaço e transformar o lar numa extensão defensiva do ambiente. Enquanto noutros lugares o ser humano tenta impor-se ao território, os Chaga fizeram o contrário. Dobraram-se a ele. Baixaram a cabeça, escavaram a terra e aprenderam a viver onde um movimento em falso pode custar a vida. E, no entanto, este não é o único povo que aprendeu a transformar o medo em estrutura. O que vem a seguir é aterrador. Mais abaixo, longe da montanha,
Existe um povo que vive sem muros, sem socalcos e sem abrigos permanentes, onde o veneno já não se esconde sob os pés, espreita dos ramos. 2. Hadza, Lago Eyasi. Ao descer para as bacias áridas que cercam o Lago Eyasi, no coração do grande vale do Rift, as regras da sobrevivência mudam de forma drástica. Aqui não existem muros de pedra nem abrigos subterrâneos. Os Hadza vivem em uma savana de arbustos espinhosos, onde a exposição é total. Nesse cenário de acácias e baobás milenares, o perigo evoluiu para atacar por ângulos que o olhar humano raramente vigia: o ar e a altura. Na copa das árvores espreita a mamba verde oriental, Dendroaspis angusticeps. Embora seja mais comum em áreas florestais, também aparece em regiões arborizadas do Rift quando as condições permitem. Enquanto os Hadza sobem em busca de mel, essa serpente arborícola, de um verde intenso que se confunde com as folhas, permanece imóvel até que a mão humana invada seu raio de ataque. Seu veneno neurotóxico age rapidamente sobre o sistema nervoso, atacando com precisão ao detectar movimento a curta distância entre a folhagem. No Mindite solo, a ameaça é lançada à distância. A cobra cuspideira de pescoço preto, Naja nigricollis, não precisa morder para neutralizar um caçador. Ela projeta veneno citotóxico diretamente nos olhos a cerca de 2 metros, causando dor extrema e perda visual grave se não houver resposta imediata. Somado a isso, o solo da bacia do Eyasi pode atingir 50 graus Celsius durante o dia. Os Hadza aproveitam justamente as horas mais quentes, quando muitas serpentes reduzem sua atividade para realizar suas caçadas, diminuindo encontros inesperados com répteis ativos. Ainda assim, os Hadza dominam uma tecnologia que nenhuma outra tribo possui: a vigilância baseada na leitura de sinais animais. Sua sobrevivência depende de uma interpretação constante e precisa do ecossistema. O grito específico de um babuíno ou o comportamento irregular do pássaro indicador funcionam como um radar biológico, alertando para a possível presença de uma serpente próxima. A defesa inclui também o fogo, tático. Antes de montar um acampamento temporário, realizam queimadas controladas de gramíneas específicas, cujas cinzas e fumaça reduzem temporariamente a presença de escorpiões do gênero Parabutus nas áreas de descanso. Para os Hadza, segurança não é uma estrutura física, é um estado de atenção absoluta, no qual o conhecimento do comportamento animal é o único escudo entre a vida e uma morte neurotóxica. A sobrevivência Hadza não depende de armas nem de barreiras, mas da capacidade de processar e reagir aos sinais de alarme de outras espécies, utilizando toda a savana como um sistema de alerta precoce. Antes de se aproximar, observam o comportamento das aves menores. Uma ave que abandona o galho sem motivo aparente. Um silêncio repentino na copa. Um padrão alterado entre os insetos. Para os Hadza, esses sinais valem mais do que a visão direta. Eles não observam a árvore. Observam o que a árvore provoca. Dormir, mover-se e coletar exigem decisões constantes baseadas em microsinais. Aqui não existe o depois. O erro não se acumula. Ele cobra na hora. Em um território sem refúgios, a atenção é o único antídoto real. Mais ao norte, a paisagem muda. O verde se esgota, o solo se racha e os perigos deixam de cair das árvores. Passam a esperar sob os pés. Datoga, norte semiárido. Você confiaria sua visão a uma areia que cospe veneno? Onde a terra se abre sob um sol que não perdoa, o território dos Datoga surge como uma estepe de poeira vermelha e horizontes de cinza. Esse povo vive no norte semiárido da Tanzânia, em algumas das áreas mais secas do Vale do Rift. Diferente de seus vizinhos, os Datoga são mestres do metal e pastores guerreiros,
acostumados a um chão seco onde o risco não cai das árvores. Ele sai das rachaduras do terreno. Aqui, sobreviver é lidar de perto, dia após dia, com uma fauna que aprendeu a desaparecer na aridez absoluta. O perigo principal sob os pés dos Datoga é o escorpião de cauda grossa, Parabutus liosoma. Esse aracnídeo não apenas possui um veneno neurotóxico especialmente perigoso para o ser humano. Ele também pode expelir veneno como defesa quando se sente ameaçado por alguém que chega perto demais de sua toca. Para enfrentá-lo, os Datoga redesenham o solo ao redor, eliminando qualquer refúgio visual e criando perímetros de terra morta, onde a camuflagem do predador deixa de funcionar. Esse escorpião resiste às temperaturas extremas das estações mais secas, mantendo sua potência tóxica intacta, mesmo nos meses de seca severa do Rift. Ao lado dele, patrulhando as áreas de pasto, está a cobra egípcia, Nadia Hage. É uma das maiores e mais letais cobras da África. Seu veneno é principalmente neurotóxico e pode causar paralisia muscular progressiva sem tratamento. No chão nu, vibrando de calor, essas criaturas são sombras que só ganham forma quando o erro já aconteceu. A resposta da toga a esse cerco é uma engenharia ancestral de materiais. Como metalúrgicos experientes, desenvolveram um sistema de proteção baseado em cobre e latão. Os ornamentos pesados nos tornozelos e nos membros não são apenas estética. Eles acrescentam uma camada de defesa física justamente onde a maioria dos acidentes ocorre, nas pernas e pés durante o pastoreio. Além disso, os Datoga aplicam uma gestão rigorosa do solo em seus assentamentos. Removem sistematicamente toda a cobertura vegetal num raio de 30 metros ao redor de suas cabanas de barro, criando uma zona de morte visual, onde qualquer movimento de serpente ou escorpião é percebido de imediato pelo contraste com a terra limpa. A tradição metalúrgica deles não nasce como adorno cultural, nasce como resposta ao ambiente, proteções nas extremidades, ferramentas robustas e estruturas elevadas reduzem o contato direto com o chão. Cada detalhe busca interromper o caminho do animal antes que ele alcance a pele. Aqui, a batalha não é contra um ataque frontal, é contra o descuido cotidiano. Nesse cenário, a diferença entre viver e morrer pode ser um passo mal dado, uma mão apoiada onde não devia, uma noite sem inspeção antes do descanso. Enquanto outros povos reduzem sua presença para evitar contato, os Datoga aceitam que o risco faz parte do próprio solo e projetam a vida para se colocar entre o corpo e a toxina. 4. Maasai, Savana do Norte. Na imensidão das planícies do norte, onde a savana parece não ter fim, os Maasai convivem com um paradoxo mortal. O território é aberto, de uma beleza que impressiona, mas quando o sol cai, a segurança se desfaz. Enquanto o mundo fixa os olhos nos leões, os guerreiros Maasai sabem que o verdadeiro risco noturno é menor, mais silencioso e muito mais letal. No escuro dos acampamentos, chamados de bomas, a ameaça se arrasta em busca do calor do gado e dos corpos humanos. A rainha absoluta desse ecossistema é a mamba negra, Dendroaspis polylepis. Ela não é apenas a serpente mais rápida da África, também está entre as mais reativas quando surpreendida em espaços confinados. Seu veneno é um coquetel neurotóxico, conhecido localmente como uma mordida sem margem de erro, capaz de derrubar um adulto em menos de 20 minutos. Seu sistema de injeção de alta pressão pode inocular uma quantidade muito acima da dose letal necessária para um humano. Junto dela, a cobra cuspideira de pescoço preto, Naja nigricollis, patrulha os perímetros, pronta para lançar jatos de veneno cegante
contra qualquer silhueta que quebre a linha do horizonte. O risco não é só a mordida, é o ataque preventivo de um animal que percebe a vibração dos passos muito antes de ser visto. E isso leva a uma pergunta inevitável. Alguém conseguiria ficar imóvel ao ouvir o silvo de uma mamba negra debaixo do próprio travesseiro? A adaptação Maasai para sobreviver nesse campo minado biológico é uma arquitetura tradicional baseada no controle térmico do interior. As maniatas, casas feitas de uma mistura de barro, palha e esterco, têm paredes com espessura específica que funcionam como isolantes térmicos extremos. Ao manter a temperatura interna estável, evitam picos de calor que atraem répteis durante as noites frias da savana. Além disso, o cinturão externo da aldeia não é apenas uma cerca contra predadores. É um muro de espinhos de acácia densamente entrelaçados, que filtra movimento e dificulta a aproximação. Os Maasai também desenvolveram um protocolo de movimento noturno. Dentro do acampamento, nunca caminham em silêncio total. Usam a batida rítmica dos bastões ou o arrasto das sandálias feitas de borracha para gerar vibrações que avisam as cobras, permitindo que o réptil se afaste antes do contato. Para um Maasai, a paz da noite não é ausência de ruído. É uma negociação constante com as sombras que deslizam pelo chão. As serpentes não percebem o mundo como os humanos. Elas não ouvem sons, mas detectam vibrações do solo com alta sensibilidade. As batidas ritmadas na terra alertam o animal antes do contato visual, favorecendo a retirada e evitando o encontro direto. A vigilância noturna faz parte da rotina. Conferir o perímetro, mover o gado, iluminar pontos críticos. Dormir não é abandonar o entorno, é uma pausa vigiada. Aqui, sobreviver não depende de reagir rápido. Depende de não dividir espaço com o veneno. Em outros lugares, o perigo espera parado. Na savana noturna, ele se move devagar. E só quem entende essa lógica consegue descansar sem pagar o preço. Se essa viagem está te prendendo e você quer continuar explorando territórios onde cada decisão importa, deixa o like, se inscreve no canal e segue assistindo, porque o que vem agora já não se arrasta na escuridão. Mais para o centro do país, o calor deixa de ser um fator secundário. Ele vira o eixo de tudo, e ali o próprio solo se transforma numa armadilha milimétrica. Tontice-Eyes 5. Gogo, Dodoma. Nas planícies áridas de Dodoma, na região central da Tanzânia, a terra não é ábrigo. É um forno de poeira vermelha, onde cada passo vira uma aposta contra o acaso. Aqui, o povo Gogo vive numa estepe semiárida, onde o sol calcina a superfície e empurra a fauna mais letal para o único refúgio possível: as rachaduras do chão e a sombra das casas humanas. Nesse ambiente, a margem de erro é medida em milímetros e o tempo de reação cai para frações de segundo. O risco sob os pés dos Gogo se materializa na víbora sopradora, Bitis arietans, especialista na arte de não se mover. Ela se enterra parcialmente na areia fina e se torna praticamente invisível. Tem presas longas e móveis, capazes de atravessar materiais resistentes, e ataca antes que o reflexo humano consiga entrar em ação. Perto dali, a cobra egípcia, Nadia Raj, ronda as áreas de armazenamento de grãos. Seu veneno, de alta potência neurotóxica, pode causar paralisia muscular progressiva e potencialmente fatal sem tratamento. Mas talvez o perigo mais traiçoeiro seja o escorpião de cauda grossa, Parabutus species, cuja velocidade de ataque e capacidade de sobreviver meses sem água o transformam em um morador permanente das fundações de barro das casas Gogo. A adaptação Gogo a esse cerco térmico e biológico
É um modo de deslocamento baseado na produção consciente de vibrações no solo. Vivendo em um terreno onde o calor extremo acelera o metabolismo e a agressividade dos répteis, eles desenvolveram um jeito de andar próprio, um passo arrastado que gera vibração contínua no substrato arenoso. A técnica não busca silêncio, busca aviso. É um sistema de comunicação mecânica que permite aos animais de sangue frio perceberem o risco e se afastarem antes que o pé humano faça contato. Além disso, os gogo aplicam uma estratégia de elevação. Camas e depósitos ficam separados do chão por suportes tratados com substâncias vegetais amargas, que dificultam a subida de répteis e artrópodes. Para um gogo, sobreviver na estepe não é domar o calor. É entender que em Dodoma, o chão tem memória e cada vibração pode ser sentença ou proteção. O calor não apenas cansa, ele reduz a margem de decisão. Por isso, a rotina gogo prioriza horários, pausas e caminhos conhecidos. Menos surpresa, menos contato, menos oportunidades para o veneno fazer o trabalho dele. Nessa estepe, o cuidado é constante, porque a sobrevivência depende de poucas coisas. Os répteis esperam que alguém erre por alguns centímetros. Para um gogo, o deserto não é vazio. É um mapa cheio de sinais que o homem moderno perdeu a capacidade de enxergar. A sobrevivência deles prova que, mesmo quando a terra tenta queimar seus pés e o veneno espreita sob cada pedra, a atenção absoluta ao detalhe é a única tecnologia que realmente importa. Aqui, o inimigo não persegue, ele permanece, e só quem sabe ler o rastro mínimo na areia evita pagar o preço do descuido. 6. Sandue, região central. No isolamento da região central, entre os restos de uma floresta seca que se recusa a morrer, o povo Sandue guarda um conhecimento que o resto do mundo esqueceu. Este território é uma zona de transição, um ecótono onde a densidade do mato encontra a aridez da savana, criando um santuário de biodiversidade e uma armadilha química quase perfeita. Aqui, os animais não só rastejam, eles voam e patrulham o ar com uma ferocidade coordenada. No meio da vegetação densa, a cobra florestal, Naja melanoleuca, se desloca com uma agilidade que desafia o próprio tamanho. É uma caçadora oportunista que usa a pouca luz da mata para lançar ataques neurotóxicos fulminantes. Mesmo assim, o risco mais imprevisível para o Sandue vem do céu. A abelha africana, Apis mellifera scutellata. Famosa pela agressividade extrema e pelo comportamento defensivo em enxame, uma única perturbação acidental pode desencadear um ataque massivo de milhares de indivíduos. Para um coletor Sandue, o veneno não é só uma ferroada. É uma nuvem tóxica, capaz de te cercar em segundos sem oferecer rota de fuga. A abelha africana libera um feromônio de alarme, acetato de isoamila, que marca o alvo, fazendo com que o restante do enxame ataque exatamente o mesmo ponto, ignorando qualquer outra distração ao redor. A adaptação Sandue é uma das mais sofisticadas da África, a gestão química do ambiente. Eles identificaram uma farmacopeia botânica específica para cada ameaça. Antes de entrar na floresta seca, os Sandue esfregam o corpo com extratos de raízes amargas e resinosas que alteram a resposta defensiva das abelhas, reduzindo a probabilidade de o enxame se ativar com a presença humana. Além disso, possuem uma inteligência de rastro de transição. Conseguem ler o frescor e a continuidade de uma trilha de cobra no solo misto de areia e humus para estimar a direção recente e decidir se é seguro avançar ou se é melhor contornar a área. A defesa deles não é força, é mimetismo preventivo. Ao usar pigmentos orgânicos e tons terrosos do próprio ambiente, reduzem o contraste visual do corpo humano no mato, diminuindo as chances de provocar uma reação defensiva.
Isso permite coexistir numa região em que qualquer movimento brusco é interpretado pela fauna como uma declaração de guerra. A vantagem está em um conhecimento botânico preciso e funcional. Certas plantas, quando queimadas, produzem fumaças que alteram o comportamento das abelhas, reduzindo a agressividade e permitindo a passagem ou a coleta sem disparar o enxame. Não é imunidade, é controle do entorno. No chão, a leitura de pegadas e marcas é constante. Terreno misto significa rastros mistos. Saber distinguir uma marca recente de uma antiga decide se avança ou se contorna. Aqui, os Sandui aprenderam que sobreviver nem sempre significa seguir em frente. Às vezes, a decisão mais importante é saber quando não entrar. Mas esta viagem ainda não chegou ao fim. Mais ao noroeste, o equilíbrio muda por completo. O veneno já não é evitado, não é contornado, não é desviado. Ali, vive-se dentro dele. A última parada nos espera num território onde não existe recuo e onde todo encontro é frontal. 7. Sukuma, noroeste. Por fim, nas planícies do Zilbisetu, noroeste da Tanzânia, a paisagem é cortada pelos Inselbergs, colossais formações de granito que emergem do chão como ilhas de pedra. Este é o bastião do Sukuma, um povo que decidiu não fugir do epicentro do veneno. As rochas, cheias de fendas profundas e cavernas térmicas, são o refúgio perfeito para algumas das criaturas mais letais do continente. Aqui, sobreviver não é evitar o encontro, é encará-lo com uma disciplina mental que beira o impossível. Nos labirintos de pedra do Sukuma, assim como entre os Maasai, a mamba negra, Dendroaspis polylepis, espreita, encontrando no granito aquecido o radiador ideal para atingir suas velocidades máximas. Os Sukuma sabem que a serpente não hesita em atacar quando se sente encurralada em um corredor rochoso. Nos afloramentos dos Inselbergs, a concentração de refúgios térmicos no granito favorece uma presença mais frequente de mambas negras do que na savana aberta. Ao lado dela, há cobra cuspideira de pescoço preto, Naja nigricollis. Usa os desníveis do terreno para disparar jatos de veneno de posições elevadas, mirando diretamente os olhos de qualquer um que invada seu território. Nesse cenário, o veneno vira uma constante do ar, um risco que parece existir em cada canto da aldeia. Mas os Sukuma responderam com a criação do Bugoyang, uma sociedade especializada de caçadores de serpentes com treinamento extremo no manejo de répteis. Não é magia, é observação contínua, controle de movimento e leitura precisa do comportamento animal sob pressão. Eles também desenvolveram uma estratégia de proteção das colheitas. Em vez de exterminar as cobras, passam a tratá-las como guardiãs dos silos de grãos. Aprenderam a influenciar a reação do réptil por meio de movimentos controlados, vibrações do ambiente e interpretação detalhada dos sinais defensivos, reduzindo a chance de uma resposta agressiva. Para um Sukuma, a mamba não é um inimigo a ser destruído, é parte do sistema de segurança. E a vida deles é a prova final de que o medo é um estado mental que pode ser reprogramado, até transformar o predador em um aliado silencioso. Os Sukuma não tentam dominar o veneno, eles aprendem a coexistir com ele no ambiente de risco mais concentrado do país, onde cada encontro é frontal e qualquer erro é cobrado na hora. 7 povos. 7 linhas invisíveis onde vida e morte se separam por um gesto, um som ou um segundo de atenção. Na Tanzânia, vimos algo que o mundo moderno esqueceu: que sobreviver não é resistir à natureza, e sim aprender a lê-la antes que ela fale alto. Para nós, veneno é medo. Para eles, é informação. Uma linguagem silenciosa, decifrada com os pés, com a pele
e com a memória profunda do território. Enquanto a nossa civilização levanta muros, alarmes e telas, essas comunidades caminham sem rede de proteção num mundo onde qualquer erro tem consequências reais. E ainda assim, continuam aqui. A pergunta já não é como eles sobrevivem. A pergunta é outra. Se amanhã tudo o que te protege desaparecesse, se não existissem sinais, alertas ou tecnologia entre você e o ambiente, você saberia reconhecer o perigo antes de enxergá-lo? A gente quer muito saber qual reflexão fica com você depois dessa viagem. Pode deixar nos comentários. E se você chegou até aqui, escreva a palavra-chave deste episódio: fauna. Assim vamos saber que você percorreu esse caminho completo com a gente. Este documentário termina aqui, mas a jornada não, porque ainda existem lugares onde o ser humano não manda. Ele escuta, aprende e se adapta. Se você quer continuar explorando esses territórios com a gente, onde cada decisão importa e cada silêncio diz alguma coisa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Porque a verdadeira força não está em conquistar o mundo, e sim em entender onde estão os limites dele. A gente se vê no próximo destino, onde o mundo ainda tem algo a nos ensinar.